Fala aí, galerinha que está estudando para o vestibular, tudo tranquilo? Estamos de volta, mais uma questão comentada para você. Essa é uma questão da Unicamp Vestibular 2017 com a temática de golpe da maioridade. Ela foi aplicada em 2016, no finalzinho de 2016, mas é relativa ao vestibular 2017 do ano seguinte, tá bom? Eu trouxe aqui a imagem para você, para quem não conhece, esse é o nosso querido Dom Pedro II, com apenas 14 anos de idade, sendo coroado imperador do Brasil. Então vamos ao que interessa. Lembrando, se você ainda não se inscreveu, clica aí para se inscrever. Não esquece também de clicar nesse sininho aqui. Para quê? Para que você seja avisado quando novos vídeos saírem. Eu tenho lançado vídeo toda semana, 2 vídeos durante a semana. Pretendo aumentar essa frequência de vídeo para que auxilie bastante você na sua jornada rumo à universidade. Tá tranquilo? Então vamos nessa, sem mais delongas. Olha, eu trouxe a questão inteira para você na tela. Como é que você vai fazer? Essa é a vantagem de certa forma, estudar por videoaula. Você vai pausar o vídeo, ler o texto, tentar resolver a questão e junto nós vamos, depois de você tentar resolver, obviamente, junto nós tentaremos resolver de uma forma mais didática. Ou seja, não reclame, não fique tristinho se você não conseguir acertar a questão, porque errar faz parte. Esse é o momento de errar. O momento de errar é justamente aqui em que você está praticando exercício com a gente, tá bom? Então faça isso, pause, leia, resolva. Posteriormente a gente vai analisar a questão com mais detalhe, tá ok? Bom, tendo visto que você já leu o texto, eu não vou lê-lo novamente, vou apenas falar um pouquinho do resumo desse texto e a gente segue na questão. O texto ele conta uma parte da vida de José de Alencar, que é um grande escritor brasileiro, político também muito influente brasileiro durante o Segundo Reinado. E durante essa parte da vida dele, quando ele era pequeno, provavelmente com 10 anos de idade, em que seu pai fazia parte do clube da maioridade e as reuniões desse clube da maioridade eram feitas em sua casa. Então José de Alencar ele foi testemunho ocular desse processo de coroação de Dom Pedro II. No vídeo conta que ele faz meio que uma crítica que os políticos iam lá apenas para devorar o chocolate que seu pai disponibilizava para ele, um tipo de lanche depois da reunião. Ele até fala numa parte do texto que as decisões do Brasil decidida no devorar de chocolate. Um texto muito bacana que foi tirado lá da revista de história.com.br. Está aqui o link embaixo para depois você acessar, tá ok? Então vamos dar prosseguimento à questão. Ela nos pede o seguinte, olha, estou aqui embaixo. Sobre o golpe da maioridade e a visão de José de Alencar a esse respeito, é correto afirmar que a questão nos quer saber o que foi o golpe da maioridade e qual era a visão de José de Alencar. Tá bom? Então vou falar um pouco para você do conteúdo, o que foi o golpe da maioridade, vamos nos situar no tempo, depois vou falar um pouco sobre José de Alencar e a gente vai tentar resolver a questão, assim com um conhecimento mais lapidado sobre o assunto, tá bom? O que a gente tem que saber é primeiro nos situar no tempo. Em 1831, Dom Pedro I, o atual imperador do Brasil, ele abdica do trono por fortes pressões sociais e políticas. Assim, ele vai para Portugal para assumir o trono português, porque seu irmão tinha usurpado o trono de sua filha, que teoricamente seria a sucessora do trono português. Então ele vai até lá tentar pegar o trono de volta, obviamente graças às pressões que ele sofria aqui no Brasil. Então, quando ele abdica do trono, ele vai para Portugal, ele deixa aqui o futuro imperador Dom Pedro II com apenas 6 anos de idade. Com essa idade, a Constituição de 1824 não autorizava ele ser coroado imperador. Era incapaz de governar segundo a Constituição de 1824. Então esse período que vai da abdicação de Dom Pedro, 1831, até a posse do novo imperador, que é feita em 1840, mais especificamente 23 de junho de 1840, ficou conhecido como período regencial. Esse período de trono vago ficou conhecido como período regencial, em que houve uma regência, inicialmente uma regência trina, que eram eleitas 3 pessoas para governar o país. Após 1837, passou a ser uma regência
una, em que uma pessoa só governaria a nação. Obviamente, com todos os seus o seu governo, com o parlamento, com o Senado e tudo mais. Tá ok? Vamos dar prosseguimento. Esse período regencial ele ficou conhecido pelos historiadores como o período mais conturbado da história do Brasil Império. Tá ok? Houve inúmeros conflitos políticos, seja uma disputa política entre conservadores e liberais, uma disputa ferrenha e também inúmeras revoltas pelo Brasil. Revoltas regionais, revoltas nacionais, vamos poder citar aqui a Guerra dos Farrapos, a famosa Revolução Farroupilha, tá bom? Mas a maioria das revoltas eram de cunho popular, ou eram por escravo, ou por pessoas, trabalhadores livres e pobres, tá ok? Mas em 1837 exatamente, os liberais começam a articular o povo, começam a pressionar o Senado para que seja criado um ministério conhecido como Ministério da Maioridade. Qual é, a princípio, a intenção desse ministério era o quê? Era passar de 21 anos a idade de posse do imperador para 18 anos. E eles conseguem fazer isso, tá ok? Os liberais acreditavam que a imagem do imperador, a autoridade do imperador Dom Pedro, mesmo sendo inexperiente, ela traria uma certa paz, um certo fim ao conflito político e às revoltas que estavam acontecendo no Brasil, como Balaiada, como Revolta dos Malês, Guerra dos Farrapos, inúmeras revoltas que depois a gente vai trabalhar em um vídeo específico sobre elas, tá bom? E toda essa articulação política que os liberais acabam fazendo termina teoricamente em 1840, em 23 de junho de 1840, quando eles empossam o imperador Dom Pedro II com apenas 14 anos de idade. Isso aí, eles dão um tipo de golpe. Por que ficou conhecido como golpe? Porque após o imperador com 14 anos de idade assumir o império, ser coroado, ele chama para compor o seu ministério, para governar o país, apenas políticos liberais, deixando no início desse segundo reinado os conservadores de fora. Obviamente, posteriormente vai trabalhar esse assunto, vamos ver que o imperador ele dissolve a Câmara de Liberais e coloca o conservador, mas de certa forma houve uma certa disputa política o tempo inteiro do segundo reinado, tá ok? José de Alencar, apesar de ser um grande escritor renomeado, ele ser hoje em dia o patrono da Academia Brasileira de Letras, ele foi um ferrenho crítico do imperador Dom Pedro II, desse período do segundo reinado. Ele criticava ferozmente, culpava de certa forma o imperador por inúmeras coisas. Então essa era a visão de José de Alencar, uma oposição ao império. Então com esse conhecimento, vamos ver se a gente consegue resolver um pouco de facilidade a essa questão da Unicamp, tá bom? Por questão de logística, eu não vou fazer a A primeiro, nós vamos fazer da D até a A, tá bom? De baixo para cima, ok? Alternativa D. José de Alencar expressou sua decepção com os políticos e, ao registrar sua visão sobre o Clube da Maioridade, o escritor contribuiu para inibir procedimentos semelhantes durante o Império, assegurando uma transição pacífica e legal para a República em 1889. Não, o Clube da Maioridade sequer citava o assunto de ser cogitado uma república, uma transição pacífica, não tem nada a ver com a proclamação da república com o Clube da Maioridade. Viajou na maionese. Letra C. O golpe foi uma resposta dos conservadores às propostas liberais que pretendiam estabelecer a república no país. Não era essa a intenção. E Alencar aponta uma prática política dos parlamentares que é recorrente na história do país. Não é a intenção proclamar a república nesse exato momento. Alternativa B. Ao entregar o poder a um jovem de 14 anos, alegando ser maior de 18 anos, os políticos do Império manifestavam uma ousada visão política para evitar influência da Inglaterra nos assuntos brasileiros. Bom, aí a gente já viu um grande erro. Não era a intenção essa, proibir, inibir influência da Inglaterra. Pelo contrário, a intenção de empossar o imperador era para apaziguar o cenário político e o cenário de grandes revoltas que estavam acontecendo no país. Ok? Não tinha nada a ver com isso, nem preservar seus interesses com dono de escravo. Também viajou na maionese. Letra A.
A única, obviamente, que está certa, já vamos marcá-la. Alternativa correta, A. Vamos lê-la. O golpe foi uma manobra das elites políticas, ok? Praticamente exclusiva dos liberais, tá bom? Que criaram uma forma de alterar a Constituição. Alteraram, lembra, inicialmente de 21 para 18 anos. Depois impostam ele com o mesmo 14 anos, tá bom? E contemplar os seus interesses durante o período regencial. Ok, o que os liberais queriam era isso mesmo, era defender seus próprios interesses. É dito até no texto aqui ao lado da questão. Fato criticado, por Alencar ao fazer uma anedota com chocolate. É isso aí, como eu disse, José de Alencar era um grande crítico de toda essa situação, tá bom? Essa foi a nossa questão da Unicamp, nossa primeira questão que nós estamos resolvendo da Unicamp, em que a resposta é a alternativa A. Bom, galera, muito obrigado por tudo. Esse foi o seu canal Nota 10 em História. Se você não assistiu nosso vídeo de conteúdo, tá aqui, ó, Pré-História 1 e Pré-História 2. Basta clicar que você será redirecionado para lá. Muito obrigado e até a próxima.